A porta do escritório bateu com tanta força que o cristal do lustre tremeu. António de Almeida, o patriarca de 72 anos que construíra o Império Vinícola Almeida e Filhos com mãos calejadas e orgulho férreo, estava pálido como papel. Em frente dele, o filho mais velho, João, o heterossexual perfeito aos olhos do pai, o herdeiro escolhido, segurava um tablet com a tela ainda acesa mostrando a manchete do Correio da Manhã, herdeiro da Almeida e Filhos envolvido em esquema de corrupção milionária com construtoras do Porto. João nem olhou para o pai. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu não sabia que ia explodir assim tão rápido. António sentiu o chão sumir. Durante décadas sonhara passar a empresa ao filho que casara cedo, que dera netos, que representava a continuidade normal da família. O outro filho, Miguel, o mais novo, brilhante enólogo formado em Bordeaux, fora afastado aos poucos. Não por incompetência, longe disso, mas porque Miguel, aos 25 anos, assumira publicamente que era gay. Na mesa de jantar de Natal de 2018, António dissera, sem rodeios, esta empresa tem uma imagem a manter. Não posso correr riscos. Miguel saíra de casa naquela noite e só voltava para visitas rápidas, frias, obrigatórias. Agora, com João implicado num escândalo que ameaçava levar à falência os vinhedos do Douro, as adegas de Gaia e os contratos de exportação para meia Europa, António viu-se sem escolha. Pegou no telefone com dedos trêmulos e marcou o número que evitara durante anos. Do outro lado da linha, em Lisboa, Miguel atendia no seu pequeno apartamento em Alfama. Estava a terminar um copo de vinho verde que ele próprio escolhera na feira, ouvindo fado baixinho. Quando viu o nome pai no ecrã, o coração apertou. Atendeu em silêncio. Miguel, preciso de ti. A voz do pai soava velha, quebrada. Aqui na quinta. Amanhã. Por favor. Miguel fechou os olhos. Fazia 7 anos que não ouvia o pai dizer por favor. 7 anos de cartas não respondidas, de convites de família ignorados, de noites em que se perguntava se algum dia seria suficiente para aquele homem. O que aconteceu? Perguntou, seco. É o João. Está metido em problemas graves. A empresa pode afundar-se. Só tu podes salvar-nos. Miguel quase riu, um riso amargo que não saiu. Salvar-nos. Agora sim, quando o filho perfeito falhara, lembravam-se do descartado. E por que achas que eu ajudaria, depois de tudo? Silêncio do outro lado. Depois, quase inaudível, porque és o único que sabe verdadeiramente o que esta terra significa. E porque és meu filho. Miguel desligou sem responder. Ficou ali, de pé junto à janela, olhando o Tejo brilhar sob as luzes da cidade. Dentro dele, 2 vozes gritavam. Uma dizia, deixa-os afundar. Pagarem por cada palavra dura, cada olhar de desaprovação. A outra, mais antiga, sussurrava, aqueles vinhedos foram o teu primeiro amor. As primeiras uvas que colheste, as primeiras pipas que ajudaste a encher. Ainda sentes o cheiro da terra depois da chuva. Na manhã seguinte, contra toda a lógica, Miguel meteu uma mala pequena no carro e conduziu para norte. O caminho pelo Douro era o mesmo de sempre, curvas apertadas, vinhas em socalcos que pareciam escadas para o céu. Mas tudo lhe parecia estranho, como se visitasse um país estrangeiro onde outrora fora príncipe banido. Quando chegou à Quinta dos Almeida, o portão de ferro abriu-se automaticamente. O casarão de pedra, com as suas varandas cheias de buganvílias, parecia o mesmo. Mas o ar estava pesado. João esperava-o à porta, olhos vermelhos, barba por fazer. Não houve abraço. Apenas um aceno tenso. O pai estava na sala de reuniões, sentado à cabeceira da longa mesa de mogno onde tantas decisões haviam sido tomadas. Ao ver Miguel, levantou-se devagar. Obrigado por teres vindo. Miguel não respondeu logo. Observou o homem que outrora lhe parecera gigante e agora parecia encolhido dentro do fato caro. Explica-me tudo. Sem mentiras. António começou a falar. Contou o esquema de licitações fraudulentas, os subornos, os contratos falsos. João, pressionado por sócios ambiciosos, assinara documentos sem ler tudo. Agora havia investigações da PJ, contas congeladas, clientes a cancelar encomendas. Os bancos exigiam pagamento imediato de dívidas.
Em poucas semanas, a Almeida e Filhos poderia ser declarada insolvente. Preciso que assumas a direção executiva temporária, disse António. Os credores confiam em ti. Sabem que formaste os nossos melhores vinhos premiados. Sabem que és íntegro. Miguel sentiu a ironia queimar na garganta. Íntegro. A mesma integridade que o pai rejeitara quando ele assumira quem era. E o João? Vai ficar de lado. João interveio pela primeira vez, voz rouca, eu aceito. Faço o que for preciso. Até sair de cena, se ajudar. Miguel olhou para o irmão. Pela primeira vez em anos, viu-o realmente. João sempre fora o favorito, mas também o mais frágil. Casamento arranjado, filhos educados em colégios caros, vida pública impecável, tudo fachada. Agora a fachada rachava. Vou pensar, disse Miguel. Uma noite. Amanhã dou a resposta. Saiu para o jardim. O sol já se punha por trás das vinhas, pintando tudo de vermelho sangue. Sentou-se num banco de pedra junto à fonte antiga. Ali, aos 16 anos, tivera o primeiro beijo. Com Tomás, o filho do caseiro, um verão inteiro de segredos doces e promessas sussurradas. Até o pai descobrir e mandar Tomás embora com uma indenização generosa e ameaças veladas. Miguel nunca mais soubera dele. A ferida antiga latejava. Como poderia salvar uma família que o magoara tanto? Mas ao mesmo tempo, aquelas vinhas eram parte dele. Cada cepo, cada folha, cada gota de mosto. Se a empresa caísse, milhares de famílias no Douro perderiam o emprego. Pessoas que o conheciam desde criança, que o viam como o menino Miguel, talentoso. A noite caiu. Miguel não dormiu. Ficou na varanda do quarto de infância, olhando as luzes distantes de Pinhão. Dentro do peito, a raiva e o amor pela terra lutavam sem tréguas. Na manhã seguinte, desceu para o pequeno almoço. O pai e o irmão esperavam em silêncio. Miguel pousou a chávena de café com calma deliberada. Eu fico, disse. Mas com condições. António ergueu os olhos, esperançoso. Primeiro, assume o controle total até a crise passar. Segundo, o João afasta-se publicamente por 6 meses, para tratamento de saúde ou o que quiserem inventar. Terceiro, Miguel fez uma pausa, sentindo o coração bater forte. Terceiro, quando tudo estiver resolvido, a empresa passará a ser minha de direito. Não do João. Minha. Silêncio absoluto. João baixou a cabeça. António abriu a boca, fechou-a, abriu-a de novo. Mas a tradição. Que tradição, cortou Miguel, voz firme mas trêmula por dentro. Há de fingir que um filho não existe porque ama de maneira diferente. Essa tradição acabou. António envelheceu 10 anos naquela frase. Olhou para João, que assentiu devagar, olhos marejados. Depois voltou-se para Miguel. Aceito, disse o velho, voz quase inaudível. Aceito tudo. Miguel sentiu um vazio estranho. Vencera? Ou apenas começara outra guerra? Naquele mesmo dia, começou a trabalhar. Reuniões com advogados, telefonemas para fornecedores, análise de contas. Mas algo inesperado aconteceu à tarde. Enquanto revia documentos antigos na adega principal, ouviu passos. Virou-se e viu um homem alto, moreno, de olhos castanhos intensos, vestindo uma camisa azul simples. O homem parou, surpreendido. Miguel. A voz era grave, familiar. Miguel sentiu o mundo parar. Tomás. Era ele. O mesmo Tomás de 17 anos atrás, agora com 30 e poucos, barba curta, corpo de quem trabalha a terra. Tomás sorriu, hesitante. Voltei há 2 anos. Sou o novo mestre de adega. Contrataram-me sem saber da nossa história. Miguel não conseguiu falar. O passado inteiro caiu sobre ele como uma onda. Tomás aproximou-se devagar. Ouvi dizer que voltaste para salvar a quinta, disse Tomás, voz baixa. Não imaginava que te veria outra vez. Os olhos de ambos se encontraram. Havia ali tudo, saudade, mágoa, perguntas não feitas, desejo reprimido durante quase 2 décadas.
Miguel engoliu em seco. Nem eu. Naquele instante, sob a luz filtrada pelas janelas altas da adega, entre pipas centenárias e o cheiro doce do vinho em maturação, algo renasceu. Frágil, perigoso, impossível de ignorar. A crise financeira era só o começo. A verdadeira tempestade ainda estava por vir. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel instalou-se no escritório principal, o mesmo onde o pai outrora reinara absoluto. Papéis por todo o lado, ecrãs com gráficos vermelhos, telefonemas em inglês, francês, alemão. Tentava renegociar dívidas, tranquilizar distribuidores, preparar um plano de reestruturação credível para apresentar aos bancos. Mas a concentração falhava-lhe constantemente. Cada vez que saía para inspecionar as vinhas ou descer à adega, cruzava-se com Tomás. Um olhar rápido, um aceno, um bom dia, educado. Nada mais. E, no entanto, cada encontro era como uma faísca num barril de pólvora. À noite, sozinho no quarto, Miguel revivia memórias. O verão de 2007. Tinham 17 anos. Escondiam-se nas caves mais antigas, onde o pai raramente ia. Beijos apressados, mãos trêmulas, promessas de futuro. Quando formos maiores, fugimos juntos, dizia Tomás. Miguel acreditava. Até ao dia em que o pai os surpreendeu. A fúria de António fora terrível. Tomás foi despedido com uma quantia que a família necessitava desesperadamente. Miguel foi ameaçado de internato na Suíça se insistisse naquela loucura. Nunca mais se viram. Miguel foi para a França estudar enologia, tentando afogar a dor no trabalho. Tomás, soube depois por terceiros, emigrara para a Austrália, trabalhar em vinícolas de Barossa, tornara-se especialista respeitado. Agora, o destino pregava-lhes uma partida cruel, juntos de novo, na mesma quinta, sob o mesmo teto que os separara. Uma semana após a chegada de Miguel, António chamou ao escritório privado. O velho parecia mais fraco, apoiava-se numa bengala. Queria falar contigo sobre o Tomás, começou, hesitante. Miguel enrijeceu. O que tem ele? Quando o contratamos, há 2 anos, não sabíamos do passado. Foi o diretor técnico que indicou. Currículo impecável. Mas agora com a imprensa a farejar tudo, se descobrirem que vocês dois, António não terminou. Miguel sentiu a raiva subir. Descobrirem o quê, pai? Que trabalhei com um profissional competente. Ou que há 20 anos 2 adolescentes se gostavam. António baixou os olhos. Sabes como é este meio? Conservador. Os nossos clientes no Brasil, na Rússia se houver escândalo pessoal além do financeiro. Então devo despedi-lo? Perguntou Miguel, frio. É isso que sugere? Não sei, admitiu o pai. Só sei que não aguentamos mais um escândalo. Miguel saiu sem responder. Foi direito à adega. Tomás estava a provar um vinho novo diretamente da pipa, com um copo pequeno. Ao vê-lo entrar tão alterado, franziu o sobrolho. Aconteceu algo. Miguel fechou a porta pesada atrás de si. O meu pai teme que a nossa história antiga venha à tona e afunde ainda mais a empresa. Tomás pousou o copo devagar. E tu? O que temes? A pergunta pegou Miguel desprevenido. Olhou para aquelas mãos que conhecia de cor, agora marcadas pelo trabalho. Temo que tudo se repita. Que eu escolha esta empresa outra vez e perca o que resta de mim. Tomás aproximou-se. Não tocou nele, mas a proximidade era elétrica. E se desta vez não fosses tu a escolher sozinho? Miguel sentiu o coração disparar. Queria tanto acreditar. Mas as cicatrizes gritavam cautela. Naquela noite, João apareceu no quarto de Miguel. Era a primeira vez que entravam num diálogo verdadeiro em anos. Desculpa, disse João sem preâmbulos, sentado na beira da cama. Por tudo. Por ter sido o filho perfeito que nunca fui. Por ter deixado que te afastassem. Miguel observava-o, surpreendido. Eu sabia que eras mais talentoso, continuou João. Sempre soube. Tinha inveja. E medo de não estar à altura. Por isso deixei que o pai te cortasse as asas. Foi mais fácil assim. Lágrimas escorriam pelo rosto do irmão mais velho.
Miguel nunca o vira chorar. Agora perdi tudo, sussurrou João. Mulher quer o divórcio, filhos mal me falam, carreira destruída. E tu voltaste para salvar o que resta. Não mereço isso. Miguel sentiu algo quebrar dentro dele. A raiva acumulada esmorecia perante aquela vulnerabilidade inesperada. Ninguém merece o que nos aconteceu, disse por fim. Mas podemos tentar ser diferentes daqui para diante. Abraçaram-se desajeitadamente, dois irmãos que o orgulho separara durante demasiado tempo. No dia seguinte, Miguel apresentou o plano de recuperação aos credores. Foi exaustivo: venda de ativos não essenciais, redução de pessoal administrativo, lançamento de uma nova linha de vinhos premium com a sua assinatura pessoal. Os bancos aceitaram um prazo extra de 6 meses. A imprensa começou a mudar o tom: filho mais novo regressa para salvar Império Vinícola Almeida. Miguel evitava entrevistas, mas a narrativa servia. Com a pressão financeira aliviada, surgiu espaço para respirar, e para o perigo. Uma tarde, enquanto caminhavam pelas vinhas para avaliar o estado das uvas antes da vindima, Tomás parou de repente. Miguel, preciso de saber. O que somos nós agora? Colegas? Fantasmas do passado? Ou algo mais? Miguel olhou para o horizonte, o rio Douro serpenteando lá embaixo. Não sei. Tenho medo de estragar tudo outra vez. Tomás tocou-lhe levemente no braço. E se não estragássemos? Se dessemos uma oportunidade ao que nunca tivemos? Naquele momento, sob o sol quente de setembro, Miguel assentiu. Lento, quase imperceptível. Mas suficiente. Começaram a encontrar-se em segredo. Passeios ao fim do dia, conversas longas na cave mais antiga, onde ninguém ia. Falavam de tudo: das viagens de Tomás, dos prémios que Miguel ganhara em concursos internacionais, das feridas que ambos carregavam. Mas o segredo pesava. Miguel sentia-se hipócrita, lutava para salvar uma empresa que ainda não aceitava completamente quem ele era. Uma noite, durante um jantar familiar forçado, tentativa de António de reconstruir laços, a bomba rebentou. Um jornalista do Porto, farejando mais sangue, publicara uma nota curta num blog: regresso do filho pródigo gay levanta questões na conservadora Almeida e Filhos. Será aceitação verdadeira ou mera estratégia de imagem? António leu no tablet e empalideceu. Chamou Miguel imediatamente. Isto vai destruir tudo o que conseguiste, disse, voz trêmula de raiva. Miguel enfrentou-o: ou pode ser a oportunidade de mostrarmos quem somos realmente. Não percebeste? Os nossos maiores clientes são católicos conservadores. Vão boicotar-nos. Então perdemos-los, respondeu Miguel, surpreendendo-se com a própria firmeza. E ganhamos outros. Os que valorizam a autenticidade. António bateu com a mão na mesa. Autenticidade não paga contas. Na discussão acesa, João interveio ao lado de Miguel pela primeira vez. Pai, chega. O Miguel tem razão. Fingimos durante demasiado tempo. O velho olhou para os dois filhos, derrotado. Façam como quiserem. Eu já não mando aqui. Saiu cambaleando. Miguel sentiu culpa e alívio ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, António sofreu um AVC leve. Foi internado no hospital de Vila Real. A família reuniu-se à beira da cama. O médico disse que precisava de repouso absoluto, que o stress acumulado fora demais. António, ainda fraco, chamou Miguel. Segurou-lhe a mão. Desculpa, sussurrou. Por tudo. Faz o que achares melhor. A empresa é tua. Miguel chorou em silêncio. O perdão não era simples, mas começava ali. Com o pai fora de cena, Miguel assumiu o controle total. Decidiu ser honesto. Convocou uma conferência de imprensa na quinta. Jornalistas de todo o país apareceram. Na varanda com vista para o Douro, Miguel falou claro. Sou gay. Sempre fui. A minha orientação nunca interferiu na minha competência profissional. Pelo contrário, ensinou-me resiliência. A Almeida e Filhos do futuro será uma empresa inclusiva, que respeita todos os trabalhadores e clientes independentemente de quem amam. Quem não concordar, está à vontade para escolher outra marca.
Mas acredito que o bom vinho, e as boas pessoas, merecem ser julgados pelo caráter, não por preconceitos. O silêncio inicial deu lugar a aplausos de alguns jornalistas mais jovens. As redes sociais explodiram. Metade condenava, metade aplaudia. Tomás estava ao lado dele, fora de cena, mas o olhar que trocaram valeu tudo. As vendas caíram inicialmente nos mercados conservadores, mas subiram exponencialmente noutros: Europa do Norte, Canadá, EUA, Brasil urbano. Uma nova geração descobria os vinhos Almeida assinados por Miguel. O inverno chegou cedo ao Douro. As vinhas despidas ganhavam uma beleza austera, ramos nus contra o céu cinzento. Miguel e Tomás já não se escondiam tanto. Caminhavam juntos pelas adegas, planeavam as novas colheitas, trocavam ideias sobre blends inovadores. Mas a relação ainda era frágil. Nenhum dos dois queria apressar. Havia demasiadas cicatrizes. Uma noite, após uma prova exaustiva de vinhos para o novo portfólio autêntico, nome escolhido deliberadamente, ficaram sozinhos na sala de provas. A lareira crepitava. Tomás serviu 2 cálices do melhor reserva. Brindemos, disse. Ao futuro que nos roubaram e que agora tentamos recuperar. Beberam. O vinho era perfeito, taninos elegantes, fruta madura, final longo. Miguel pousou o copo. Tenho medo, Tomás. Medo de que isto seja só uma bolha. Que quando a novidade passar, a pressão volte. Tomás aproximou-se. Então vivemos o presente. Dia após dia. Pela primeira vez em quase 20 anos, beijaram-se. Devagar, conscientes, sem pressa. Um beijo que carregava todo o tempo perdido. Mas o destino reserva sempre curvas. 2 semanas depois, chegou uma carta registada. Advogados de João. O irmão, pressionado pela mulher que exigia metade do património no divórcio, decidira contestar a sucessão verbal do pai. Alegava que António, no momento do AVC, não estava em plena capacidade mental, e que tradicionalmente a empresa pertencia ao primogênito. Miguel leu o documento e sentiu o chão tremer outra vez. João apareceu na quinta no dia seguinte, acompanhado de advogado. Parecia determinado, mas os olhos traíam desespero. Não é pessoal, disse. É pela minha família. Pelos meus filhos. Miguel não gritou. Apenas perguntou: achas mesmo que um juiz vai dar-te razão depois do escândalo em que te meteste? Tenho provas de que o pai sempre quis que eu fosse o herdeiro, respondeu João. Até documentos antigos. A guerra judicial começou. Advogados, audiências, perícias médicas ao estado de António, que ainda recuperava lentamente. Tomás via Miguel consumir-se. Noites sem dormir, discussões acesas ao telefone, peso nos ombros. Não podes carregar o mundo sozinho, dizia Tomás. Mas Miguel sentia-se responsável por todos, trabalhadores, pai doente, legado familiar. Uma audiência decisiva estava marcada para março. Até lá, a incerteza corroía. Numa noite de tempestade, com chuva forte a bater nas vidraças, António pediu para falar com os 2 filhos juntos. Já caminhava com dificuldade, mas a mente parecia lúcida. Sentados na sala de estar, o velho começou devagar. Cometi muitos erros. O maior foi dividir-vos. Colocar um acima do outro. A empresa não é de nenhum exclusivamente. É de ambos. Ou não será de ninguém. João e Miguel trocaram olhares. Quer propor uma solução, continuou António. Divisão de funções. João cuida da parte comercial internacional, onde tem contactos. Miguel fica com a produção e inovação, onde é imbatível. Presidência rotativa bienal. Ou sociedade igualitária. João protestou. Mas eu preciso de liquidez agora para o divórcio. António olhou firme. Então vendes a tua parte a Miguel, com preço justo avaliado por perito independente. Ou aceitas o plano. Mas não destruam o que os vossos avós construíram. Silêncio pesado. João acabou por ceder. Não por bondade súbita, mas porque as provas médicas mostravam que António estava assim lúcido quando passara o controle a Miguel. O processo judicial seria perdido. Assinaram um acordo familiar.
João vendeu 40% das ações a Miguel, ficando com 10% simbólicos e um salário generoso como consultor comercial. Saiu da Quinta para Lisboa, prometendo visitas regulares aos filhos. A paz voltou, frágil mas real. Com a empresa estabilizada, Miguel lançou a linha Autêntico. O primeiro vinho, um tinto reserva, levou no rótulo uma frase discreta: pelo direito de amar em liberdade. As vendas explodiram. Prémios internacionais choveram. Almeida e Filhos tornou-se símbolo de mudança no conservador mundo do vinho português. António, já mais recuperado, assistiu ao lançamento no Jardim da Quinta. Pela primeira vez, viu Miguel e Tomás de mãos dadas publicamente. Não disse nada, mas uma lágrima escorreu. Meses depois, numa cerimónia simples na Quinta, Miguel e Tomás casaram-se. Apenas família próxima e trabalhadores antigos. António, de fato escuro, levou Miguel ao altar improvisado entre as vinhas. No discurso, o velho disse apenas: perdi muitos anos. Hoje ganho um genro e recupero um filho. Todos choraram. A empresa prosperou como nunca. Novos mercados, novas gerações de enólogos formados com bolsas criadas por Miguel, apoio discreto a associações LGBT no norte rural. Anos mais tarde, quando António faleceu serenamente aos 85, deixou uma carta para Miguel. Foste tu quem salvou não só a empresa, mas a nossa família. Obrigado por me ensinares o que significa ser pai de verdade. Miguel leu ao lado de Tomás, na mesma varanda onde outrora sofrera sozinho. O Douro continuava belo, eterno. E agora, finalmente, era lar.